Olá pessoal, vamos para mais uma aula de História, no nosso módulo 2, capítulo 3, o Brasil Rural. Nós vamos começar nas páginas 238 e vamos até a página 242. Então nós temos aqui na imagem da página 238 e 239 algumas pessoas trabalhando, tá, na zona rural. Então aqui vocês podem ver que eles estão colhendo aqui maçãs. E a gente agora vai falar um pouquinho sobre o Brasil rural. Então no espaço rural, as terras são utilizadas para o cultivo agrícola, para a criação de animais e também para moradia e sustento das famílias, tá? O espaço rural no Brasil passou por várias transformações ao longo dos anos, até mesmo para se adequar à necessidade das pessoas, e com isso foram alterando constantemente as paisagens. Então vocês vão ver aqui na página 238 e 239, está pedindo para vocês descrever a cena retratada nas imagens, tá? Nas fotografias. Depois pediu para vocês escreverem qual que é a atividade econômica que está sendo realizada e comentar um pouquinho sobre a importância dessa atividade para as pessoas que vivem na comunidade. Qual que é a importância, tá, desse trabalho aí para as pessoas que moram nesse local, tá bom? Na página 240, vocês vão ver essa imagem do município de Ribeirão Preto, em São Paulo. Foi uma foto tirada em 2017. Aí vocês vão observar atentamente a essa imagem, que vai falar um pouquinho sobre a vida rural no Brasil. Primeiro vocês vão citar um elemento da paisagem urbana retratado aí na fotografia. Então vocês vão ver que no fundo da imagem lá da fotografia tem alguns que vocês podem colocar. No número 2, vocês também podem citar um elemento da paisagem rural. Tem vários aí que vocês podem mencionar. E fala aqui um pouquinho sobre os municípios brasileiros, como eles são formados, né? Que grande parte por espaço rural e urbano. Mas lembrando que os espaços urbanos, eles possuem uma aglomeração de pessoas e moradias, além dos prédios e de outras construções. E já os espaços rurais são caracterizados por plantações, criações de animais, moradias mais afastadas umas das outras, tá bom? Então, no espaço rural, as terras são utilizadas para o cultivo agrícola e para a criação desses animais, tá? E o espaço rural também é de grande importância para a nossa história do Brasil e da economia do país. Porque vocês viram que tudo começou com a chegada dos portugueses e daí por diante começou essa exploração com as nossas terras, tá? As atividades da vida rural, elas sempre tiveram uma grande importância para a gente nessa história do Brasil. Então elas são essenciais para a economia do nosso país, tá? Além disso, nós temos também as tradições brasileiras que se desenvolveram no nosso meio rural. E prova disso, a gente tem aqui algumas imagens na página 241 que retrata um pouquinho dessas tradições. Então nós temos aqui, por exemplo, na culinária a gente tem a pamonha, tá? É um prato tradicional comum em diversos estados brasileiros, como Goiás, Minas Gerais, São Paulo. A gente também tem o pé de moleque, também, que é um prato bastante tradicional. Temos aqui nessa imagem as canções, né? Aqui a gente tá representando, na verdade, a moda de viola, que é uma moda caipira, que são típicas de áreas rurais e do interior do Brasil. As letras costumam, então, tratar aí assuntos relacionados ao cotidiano das pessoas e fazem muito sucesso nos meios urbanos. Então, a música sertaneja, ela se originou da moda de viola, tá? Então foi criado esse estilo aí de música sertaneja depois da moda de viola.
Então a gente tem nessa imagem a Orquestra de Piraquara de Viola Caipira, lá da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, que fica em São Paulo. E também temos essa imagem aqui da produção agropecuária, que é uma atividade ligada à agricultura e à criação de animais. Então essas três imagens aí refletem um pouquinho sobre algumas tradições brasileiras que foram desenvolvidas aí no meio rural. Na página 242 tem algumas atividades para vocês fazerem. Então vocês têm que observar aí a pintura, essa pintura que está retratando aqui um músico na roça. Então essa pintura foi de 2015, aí vocês vão descrever para mim a pintura, depois escrever, né, se ela representa o espaço rural ou urbano, explicar o porquê e que elemento da cultura rural foi representado na imagem. E por último, vocês podem anotar no caderno, tá? Se você costuma frequentar espaços rurais no seu dia a dia e contar um pouquinho como é que é essa sua experiência. Tá joia? Então, beijos para vocês e até a nossa próxima aula. Turma da Mônica em Zona urbana e zona rural. Pequenino vem aqui aprender uma lição. Zona urbana e zona rural se formando na educação. Zona urbana é a cidade, onde há muita construção. Loja lá tem à vontade e muita comunicação. Som de tudo posso ouvir: buzina, sirene, campainha e avião. Muito lugar para se divertir: cinema, zoológico e parque de diversão. Na zona urbana posso dizer que tudo é fácil de montão. Ir ao banco é super rápido. E ir ao mercado então? Se for zona rural, vou sair por lá sem medo. Tudo é muito natural. Um verde cheio de segredos. Lá podemos encontrar outro tipo de diversão. Tem cavalo, pescaria e cachoeira. Tem baile, rodeio e muita animação. Lá tem chácara, tem sítio e tem fazenda. E nas casas sempre tem plantação. Planto e colho, colho e como minha comida. Há muito na minha refeição. Os animais são uma beleza. Tem galinha, tem vaca e tem porquinho. Ajudam a cuidar da natureza. Porque no campo todo mundo é amiguinho. Seja na zona urbana ou na zona rural. Dando mergulho na piscina ou um pulo no rio. De carro ou carroça. Na varanda ou quintal. Videogame, computador, bolinha de gude e ioiô. Cada qual de um jeito só. Cada um tem seu encanto. É viver e crescer de um jeito melhor. Na cidade ou no campo.